E como é que é o teu cotidiano, assim, dessa criação rápida? Assim, tu faz... Tem um processo, assim? Ah, na verdade, isso se chama deformação profissional. É quando você não é que você se discipline a ser assim, mas você passa o tempo inteiro, sei lá, seja andando na rua, seja num ônibus, seja num táxi, seja comendo, você passa o dia inteiro pensando em piadas, né, em tiras, em situações potencialmente engraçadas e tal. Então, todo o material das minhas tiras, mesmo que eu use personagens, né, que não existem, né, que fui eu que inventei, a maior parte do que sai da boca deles foram coisas que mais ou menos eu vi ou ouvi, né, na rua, assim. Eu acho que se a pessoa for atenta, né, o suficiente, é, tiver enfim, observar minimamente, né, o que acontece ao redor, em volta dela, você nunca vai ter digamos, um bloqueio criativo, né? Porque, enfim, as pessoas falam muita merda, fazem muita merda. É só você não tá absorto em si mesmo, né? Eu vejo hoje em dia isso com muita frequência, assim, pessoas, sei lá, com um boné enfiado na cara, um Walkman. Não, nem isso é coisa de velho. O Walkman é foda. Puta, o Walkman, enfim, um iPod, que seja. Eu não tenho, também não tinha Walkman. Eu fico tonto se eu caminhando e ouvindo música no fone, não dá certo. Mas enfim, eu vejo isso, pessoas com um fone de ouvido, um boné enterrado na cara e ao mesmo tempo conferindo o celular, entendeu? As pessoas, elas estão na rua, elas estão passando por outras pessoas, mas as outras pessoas também estão com um fone de ouvido enfiado no ouvido e conferindo também o celular e passando mensagens de texto e Facebook, Facebook, Twitter e não sei o quê. Então é uma coisa muito maluca, porque as pessoas não veem mais o que está passando do lado delas. Assim. Enfim, elas estão num ônibus, elas não veem a janela do ônibus. Elas ficam o tempo inteiro não vendo o visor do seu gadget lá, do seu smartphone, seu celular, enfim. Agora tem esses celulares, né, super resolução, você fica navegando pela internet. Facebook, enfim, milhões de distrações, as pessoas meio que pararam de observar, de se comunicar, né? Assim, se comunicar de verdade, né? Conversar com as pessoas, né? Interagir com o meio. Né? Eu vejo isso cada vez mais forte, assim, essa tendência das pessoas ficarem numa espécie de casulo, assim, que eu acho extremamente limitante e emburrecedor, né? No fim, você está sempre consumindo enfim, ouvindo, lendo coisas que você já sabe o que é. Você está ouvindo a música que enfim, você gravou aquilo, você já ouviu aquilo, ou você está vendo lá o Facebook, você sabe o que vai acontecer ali, não. Eu acho isso meio triste, assim, a gente está... Eu não sei no que isso vai dar, de repente eu sou... Isso que eu estou falando, para alguns pode parecer um absurdo, uma coisa assim de um sei lá, um cara meio retrógrado, mas sinceramente, eu não vejo isso como uma evolução, assim, isso de você estar conectado full time, o tempo inteiro, e esse conforto, entre aspas, eu não acho exatamente um conforto, eu acho mais uma prisão. Assim, a pessoa tem que estar o tempo inteiro com uma distração. Todo mundo virou uma criança, se não tiver um brinquedo, sei lá, vai começar a chorar no ônibus, vai começar a dar uma cabeçada nos outros.
Enfim, isso é uma coisa meio assustadora. Mas, graças a Deus, eu não tenho iPhone, eu não tenho nem celular. Mentira, eu tenho celular. Quando eu estou fora do Rio, eu tenho um celular que ninguém sabe o número. Porque, enfim, ficar sem depender de orelhão fora E no Rio, ou eu estou na minha casa, ou eu estou no meu estúdio e as pessoas me acham, entendeu? Eu não sou uma parteira, eu não sou um bombeiro. Ninguém vai ligar para mim, tipo, nossa, eu preciso de uma tira urgente, senão alguém vai morrer. Eu não salvo vidas, entendeu? Meu trabalho é completamente... Nesse sentido, enfim, ninguém realmente precisa me achar. E eu sou responsável o suficiente para, enfim, entregar as coisas que eu tenho que entregar em dia, no prazo e tal. Então, eu me vejo, assim, na verdade, muito feliz, mas, ao mesmo tempo, vivendo dessa maneira sem celular e tal, e sem todos esses atrativos desses novos celulares que, enfim, você pode fazer bilhões de coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto cada vez mais alienígena, assim, né? As pessoas não acreditam. Nossa, você não tem um celular. Mas é uma coisa... Eu acho muito limitante isso. As pessoas ficaram muito mimadas, né? O celular, virou você tem que achar as pessoas em qualquer hora. Não, eu acho que não é assim, entendeu? Se eu estou na rua, eu não quero ser achado. Se eu quisesse ser achado, eu estava em casa, eu estava no meu estúdio. Tudo que eu não quero é estar num bar e alguém me ligar. Tipo, onde é que você está? Tipo, foda-se onde é que eu estou. Porque você quer saber. Você vai vir aqui me pagar minha conta, você vai me dar um dinheiro. Mas tem essa coisa de... Ou então, outra cultura bizarra. Enfim, agora só estou falando mal de celular. Tu tem a charge, né? Hã? Aquela que É verdade, bem lembrado. Tem uma... esse assunto tecnologia também, ultimamente, é uma coisa que... Tem umas propostas alternativas para o uso tecnológico. Que tem absorvido o meu trabalho. Enfim, é uma piada meio grosseira, mas é... O azar dele, né? Exprime... Fica pior. Exprime fielmente o que eu sinto. Eu não posso marcar hoje uma coisa para sábado ou para domingo. Se eu não ligar amanhã, eu não ligar sábado de novo, isso não está marcado. Então marca para quê? Então, exatamente para que as pessoas marcam. Eu não fui lá, você não me ligou. Mas eu marquei faz 2 dias isso, 3 dias. Mas então todo mundo virou meio extremamente volúveis, assim, no meio do caminho desistem. E, não, mas enfim, você não me ligou, não ligou no meu celular, não sei o quê. Mas, mas não... Durante 5.000 anos a coisa funcionou assim, entendeu? Vou lhe encontrar sei lá, na pedra, vou lhe encontrar na curva do rio, na lua tal, ok? Tipo, os caras fizeram umas pirâmides assim, os caras fizeram muita coisa sem celular, entendeu? Descobriram vacinas, enfim. Acho que não precisa. Bom, eu vou perguntar se alguém quiser perguntar, está aberto também, para virar meio conversa, acho, né? Esse manifesto contra o celular aí, eu achei que tem a ver com o jeito que tu faz. Numa conversa hoje antes, a gente estava falando da possibilidade de vingança, né? É verdade. Eu sou, principalmente... Não, na verdade, tanto na animação quanto nos quadrinhos, eu sou motivado por sentimentos pouco nobres, né? Como, sei lá, vingança, ou inveja, recalque. Sei lá, eu aproveito o pequeno espaço que eu tenho, enfim, para me vingar um pouco, né? Tipo, de coisas que eu acho que, enfim, eu não preciso passar, assim, coisas que me irritam muito, tipo, por exemplo, essa fobia tecnológica, bancos me irritam muito, né? Bancos. E é engraçado, né? Ninguém faz piada de banco, isso é uma coisa muito engraçada. Celular, bom. Carro também eu não dirijo e também
Eu acho que tem certos assuntos, né, que não podem ser abordados, eu acho, na TV, justamente por conta de anunciantes, sei lá. Você não pode falar o óbvio, que é o seguinte: o pessoal chegou, não dá mais para comprar nenhum carro. A quota de carros acabou nesse momento. Não tem lugar na rua, literalmente, para mais um carro. Um carro. Eu vi um engenheiro de tráfego fazendo a proposta de que as pessoas deviam continuar comprando carros e botar na garagem, porque não pode pagar a venda. Sim, empilhar os carros. Né? Isso, começar a construir garagens e tal. Qualquer reforma que se fala. Quando se fala em reforma de cidade, é reforma para carro. Né? Outra coisa engraçada você vê comerciais de carro. Isso a gente estava falando hoje. Tá? Todas as ruas são vazias. E isso assim, 100%. Não existe um comercial de carro onde tenha outro carro na rua. O carro vai estar sempre sozinho na rua. Não tem nem pedestre na porra do comercial. Não tem nada. É você, o carro, a rua e enfim, andar 150 quilômetros por hora. Enfim, essas coisas me irritam. Carros, celulares, publicidade, enfim, publicidade me irrita bastante. Todos esses truques, né? Essa constante subestimação, né? Que eles sempre tratam o cliente em potencial, o consumidor em potencial, como um idiota e tal. Mas isso eu desopilo um pouco nas minhas tiras, né? Quando eu falo em vingança, não é vingança de, sei lá, atacar fisicamente um publicitário ou, sei lá, jogar uma pedra no vidro de uma agência. Não, é simplesmente falar o que eu penso, entendeu? E que eu acho que muita gente pensa, mas não tem um pequeno espaço, alguma coisa assim. Então, é nesse sentido que eu falo de pequenas vinganças. Que acho é um guia massa assim, para esse negócio da observação da vida cotidiana, observação aberta à vingança. Assim. Tem muita coisa que incomoda a gente mesmo. É um caminho para o humor muito bacana. Assim. Na verdade, é um caminho que vem do mau humor, né? Você, a princípio, está mal-humorado com uma situação que lhe deixa puto, assim. Por exemplo, não existe nada que me irrite mais do que propaganda de banco. O gerente amigo. Que porra de gerente amigo? Eu nunca vi esse gerente. Sério, devo ganhar muito mal, ser muito inadimplente, porque eu nunca vi esse gerente. Porra. Já reparou que propaganda de banco, propaganda de celular e propaganda de sabão em pó estão se aproximando, assim, gente andando em campos abertos. Tinha um tempo que andava de braço aberto, agora parou um pouco. Mas era um negócio de liberdade e abertura, planos grandes, então, qualquer coisa. Pode estar anunciando o banco, o sabão. Não, e aí é a mesma coisa. Sei lá. Aí tem assim requintes de quase perversidade. O Banco Van Gogh. Que porra, Banco Van Gogh. Eu estou esperando o Banco Pasolini e o Banco Lenin. Umas coisas. Como assim? O Banco Van Gogh? O cara morreu todo fodido. Que porra de Banco Van Gogh é esse, cara? Como assim? Enfim, esse tipo de coisa que, enfim, a gente falando aqui, a gente vê, é engraçado, né? Mas o start disso, a partida dessa coisa é você ficar puto. Você, tipo, puta que pariu, caralho, será que... Por que as pessoas, enfim, estão achando que eu sou retardado? Que conversa é essa? Tipo, sei lá... De novo propaganda. Propaganda de laxante ou propaganda... ou propaganda de absorvente, as mulheres estão sempre de branco. Por que isso? Tipo, como assim? Sabe, são pequenos truques baixos e completamente infantis e imbecis que eles usam ad exaustum e ninguém reclama. Eu reclamo, eu não consigo não reclamar. Vão trabalhar melhor, puta que pariu, os caras são ganham uma fortuna, fazem vocês podem vender isso de um jeito mais inteligente, né? Pelo amor de Deus. Houve algum fato no seu cotidiano que você decidiu escrever alguma tira para
aliviar o seu estresse? Para desopilar um pouco. Tem já. Eu já fiz várias tiras sobre coisas até bem íntimas que aconteceram comigo, assim, situações e conversas que eu tive. Tem uma expressão que os franceses usam, né, que é o espírito da escada. Eu não falo francês, enfim, tem como é que seria isso? Esprit, não sei o que, enfim. Mas que é aquela coisa de você estar discutindo com uma pessoa, aí a pessoa arrasa você, aí você foi embora do lugar. Aí quando você está descendo a escada, indo embora, aí você lembra da resposta perfeita para arrasar aquela pessoa. Esse é o espírito da escada. Mas aí não adianta nada, foda-se. Todo mundo rindo da sua cara, não tem como você voltar no tempo e dar aquela resposta perfeita, arrasadora, que, enfim, destruiria o seu oponente. A não ser que tu faça uma tirinha que seja quadrinho. Exatamente, mas no quadrinho, eventualmente, eu tenho essa possibilidade. Quer dizer, que não é tão gratificante como seria eu voltar no tempo e falar aquilo. Não, mas... Então, sim, eu uso com frequência coisas que me aconteceram e, enfim, eu fiquei chateado. Eu uso bastante nas tiras. Obrigada. Você tem várias tirinhas na gaveta ou você trabalha todo dia? Depois dessa coisa depois da internet se popularizar, né, assim, não ser uma coisa restrita a poucos e tal, não existe mais essa expressão que era, sabe, quando eu comecei a fazer quadrinhos nos anos 90, existia muito, e antes também, que era a famosa produção de gaveta, né? Porque, enfim, você tinha uma produção ali e você não tinha para onde escoar isso, você não tinha onde publicar, não tinha revistas, não tinha editoras que publicassem quadrinhos. Quer dizer, sempre teve, mas poucas e tal. Não como agora, que realmente tem... Pô, você vai... coisa que há 10 anos era impensável. Hoje em dia você vai numa livraria mais ou menos legal e tem uma seção de quadrinhos bem boa ali, bem fornida, com uma diversidade grande de títulos, o que era impensável sei lá, 10 anos atrás. E aí, enfim, antes da internet existia esse negócio da gaveta, de você, né, pensar num quadrinho, desenhar aquele quadrinho, só que ou você fazia um fanzine, né, se autopublicava, coisa que eu também fazia. Eu tinha um fanzine que depois virou mais ou menos uma revista chamado Glória, Aleluia, né? De novo a coisa da religião. E, enfim, era o jeito que tinha para eu publicar os quadrinhos, porque eu acredito que se você faz uma tira, um quadrinho, obviamente você faz porque você está falando para alguém, né? Você está comunicando uma coisa ali, né? Então, e esse comunicado tem que circular, né? Se não tiver o jeito de imprimir isso, fica difícil. Agora, com a internet, né, já uma década aí, né, de popularização da internet, isso acabou, esse negócio de gaveta. Agora agora, enfim, tem os blogs, né? O blog é uma coisa, eu acho uma ferramenta genial, porque tecnicamente você não gasta nada e você tem um espaço ali onde, teoricamente, você tem um bilhão de leitores, né? Tirando, obviamente, os chineses e os iranianos e algumas pessoas do Afeganistão, não sei. Mas, enfim, acabou esse negócio da gaveta. Você faz alguma coisa e você publica numa página da internet, seja num blog, seja numa página que você fez. Enfim, tem esse Flickr também. Tem milhões de jeitos de você publicar uma coisa na internet. E uma coisa que eu acho bem legal é que
até um tempo atrás, esse negócio, eu falar isso, a pessoa publicou na internet, isso seria até um erro de linguagem. Assim. Não, peraí, não publicou. Aquilo ali estava na internet. Só se considerava publicação uma coisa, sei lá, impressa. Né? O único registro que valia e tal, que era, digamos, considerado, né, enfim, por todo mundo, pelos meios de comunicação, era ali a coisa concreta, o livro, o jornal, a revista, coisa impressa. Isso acabou. Hoje em dia tem vários desenhistas que não publicam em jornal nenhum, não publicam em revista nenhuma, só publicam no site deles, no blog deles. E tem livros. Recentemente saiu um livro de um cara que eu adoro, que é o Daniel Lafayette. Lafayette com 2 T's e Y e Et. E esse cara, ele, sabe, publicou um tempinho no finado JB, depois nunca mais publicou e, quer dizer, de novo, eu mesmo falando, nunca mais publicou, né? Mas na verdade ele nunca parou de publicar, porque ele sempre continuou abastecendo lá o site dele com tiras, com uma periodicidade, assim, sei lá, umas 2 por semana, 3 por semana, eventualmente, quando ele não está muito deprimido, diariamente e tal. E isso esse fato dele não publicar em nenhum jornal ou revista, publicar só na internet, não impediu de ele fazer um puta livro super bem acabado e tal. Com as tiras dele, né, que saiu agora no começo do ano pela Barba Negra, que é um selo de quadrinhos dentro da editora Leia, enfim. Então, esse negócio de gaveta dançou assim. Tudo que eu faço, eu ponho no meu blog, assim, ou sai, enfim, nos lugares, obviamente, onde eu estou publicando, né? Na Folha, na Playboy, ou em alguma outra revista. E, eventualmente, eu ponho até rascunhos, assim, desenhos que eu... de uns 10 anos para cá, eu comecei a ter o hábito de comprar cadernos e desenhar neles, né? Coisa que desenhar era uma coisa que eu não fazia até então, assim. Eu acho que menos, 5 anos atrás, talvez. Eu só desenhava, o que é uma lei boa, né? Eu só desenhava por dinheiro, assim, não desenhava. Se não tivesse um objetivo claro, alguém me pagando, eu realmente não empunhava o pincel, ou o lápis, ou a caneta, o que seja. Mas depois de um tempo eu comecei a ver que esse desenho livre, né, esse desenho, né, que você fica rabiscando ali, sem pretensão nenhuma, começou a meio que subsidiar o meu trabalho, que é pago, né? Daquele desenho livre, começaram a aparecer soluções gráficas, enfim, esse é um papo muito técnico e punhetístico, mas, enfim, nesse desenhando livremente, com frequência, eu comecei a ter uma certa facilidade no meu desenho, né, profissional, entre aspas. Então, eu tenho desenhado muito em cadernos, vendo TV, assim, enfim, é quase como, sei lá, mascar um chiclete, chupar uma bala, etc. Eu me disciplinei para ficar desenhando com mais constância, assim, não ficar só essa coisa de desenhar só com aquele objetivo. Ok, tem essa tira, desenho a tira, aí começo a outra tira e parei com isso. Agora eu desenho de graça também. Olha, enfim, eu vejo tem limites claros, assim, né?
O primeiro é a autocensura. É você ver se aquela piada, se aquele cartoon, se aquela tira, se aquela página em quadrinho, se ela é realmente engraçada, né? Mesmo que tem alguns pontos, assim, alguns assuntos que são realmente quase certeza de encrenca, assim, em termos de repercussão, né? Que é principalmente religião. Religião é bastante espinhoso. E, na minha opinião, racismo. Racismo, as pessoas confundem o mensageiro, né, com a notícia. Né? Você faz uma piada sobre o racismo, sobre pessoas racistas, que é uma coisa, enfim, obviamente escrotérrima, e as pessoas acham que você é um racista, porque você trouxe esse assunto à luz, né? Enfim, você jogou um pouco de luz ali, então é uma coisa que as pessoas eventualmente confundem, assim, né? O mensageiro com a notícia. Eu já me incomodei, não no sentido... Nunca fui censurado, porque, enfim, eu tenho esse parâmetro de a minha autocensura e, obviamente, saber o lugar de cada coisa, né? Tem coisas que, num jornal de grande circulação, numa revista de grande circulação, obviamente não cabem, por uma série de fatores, aí, até comerciais e tal, né? Enfim, você sabe onde você está pisando. Isso é uma coisa muito básica na vida do sujeito, né? Se você trabalha num banco, você não vai chegar para trabalhar lá de bermuda, entendeu? Você vai lá trabalhar enfim, terno e gravata e tal. As coisas são assim. Você trabalha de bermuda, sei lá, numa loja de surf. Você trabalha no seu quarto. Enfim, é uma questão de saber os limites de cada meio, né, que você enfim, você trabalha. Agora, no meu blog, eu não tenho nenhum freio, né? Como eu já falei, não tem mais essa coisa de gaveta, então eu tenho uma ideia que eu acho interessante ou engraçado o suficiente, vou lá, desenho isso, escaneio e, pum, coloco lá disponibilizo isso online para todo mundo ver. Como eu estava falando anteriormente, hoje em dia tem essa coisa também o valente da internet, né? Todo mundo é muito macho da internet, o pessoal super valente, enfim, lhe ameaçam, lhe xingam, e é tudo anônimo, né? Uma coisa muito engraçado isso. Ok, tudo bem, você tem o direito de me xingar até certo ponto, óbvio. Mas você tem direito de não gostar do meu trabalho, de dizer que eu estou fazendo tudo errado. Se ofender com o meu trabalho, ok, eu entendo isso. E por conta disso ficar tão puto a ponto de me ofender, tá, ok. Mas por que você não coloca o seu nome, então? Por que você não assina isso? Você acha que eu vou na sua casa de cobrar satisfação? Mas como? Você não gostou do meu quadrinho? Você é um retardado? Tem essa coisa, né, Dada? Então, todo mundo é muito valente e anônimo na internet. Então, eu já sofri algumas ameaças por e-mail, assim, por conta de cartoons especialmente cartoons envolvendo religião, que as pessoas consideraram muito ofensivos. Mas nunca removi nenhum cartoon por conta disso, assim. Mas religião é um tema muito espinhoso e as pessoas perdem o humor, assim, elas sentem... Quem é muito religioso, né, quem realmente vive isso, a pessoa não tem distanciamento, enfim, não sabe lidar com isso com humor, assim, é uma coisa muito quase como você xingar a mãe da pessoa, o pai da pessoa, o filho da pessoa, né? Se você fazer uma piada, sei lá, envolvendo Deus ou envolvendo Jesus. Uma vez eu fiz uma piada, era uma linguagem televisiva pobre,
tem essa coisa, né, de vamos fazer um programa para jovens. Então você tem que tratar o jovem como um iletrado, como um débil mental, como um cara que nunca leu o livro. E tem que continuar assim, porque se ele realmente ler um livro, ele vai trocar, vai trocar de canal. Você tem que manter essa massa assim, o quanto mais inculta, de preferência, melhor, né? Então tem essa coisa de já receber algumas reprimendas online, né, por e-mail, por comentário do meu blog, mas nunca ninguém assim me peitou pessoalmente, nem assim longe da ameaça, mas falando tipo, olha só, eu realmente acho que você pisou na bola, eu acho que aquele cartoon que você fez ou aquela tira ali foi totalmente desnecessária, acho que você não precisava. Nem nesses termos assim cordatos e educados me abordaram. Será que tu podia mostrar aquele da empregada como que eu acho que é um tema, um exemplo bacana para isso. Isso volta àquela coisa que é uma situação que principalmente no Rio, eu vejo isso com muita frequência, assim. Esse negócio, a fulana já é quase da família. Como assim da família? Tipo, para começar, já existe essa coisa hedionda que é o quarto de empregada, que é um quarto de quarto, né? É um cubículo. E aí obriga a pessoa a usar um uniforme. E aí vem essa conversa, não, a fulana ela é praticamente da família. Só que, enfim, acho que ela não está usufruindo, né? Enfim, das benesses dessa família. E tem a ver com racismo também. E esse cartoon, no caso, também, tudo online, volto a frisar, tudo por e-mail, pela internet. Me taxaram de racista, de não sei o que é, mas, na verdade, eu só estou expondo uma situação que, obviamente, não chega nesse grau assim, do grotesco. E humor é isso, né? É você, através você botar uma lente, né? Você botar uma lente de aumento em cima da situação. Na verdade, a palavra que eu estava procurando era exagero. Você, através do exagero, você reforçar um conceito, né? Reforçar uma ideia e tal. Mas algumas pessoas ficaram profundamente ofendidas e achando que eu sou um racista e, enfim, é um assunto muito tabu, assim. E no Rio isso é quase uma realidade, assim. As pessoas obrigam. Eu pessoalmente eu já acho esse conceito de empregada doméstica um conceito muito brasileiro, assim. A sobrevivência da escravidão. É muito Casagrande, resquício assim, Casagrande Senzala, assim, é uma coisa muito mal contada, mal explicada e mal discutida. Ninguém discute isso, assim. É bem aviltante, assim, esse silêncio, né? Pô, esses dias, sei lá, há anos atrás, eu estava vendo aquele filme A Rainha, né? Sobre o episódio lá da morte da princesa Diana. E a reação da realeza britânica, né, quanto a isso, a demora da reação. E aí, enfim, os personagens são a rainha. Basicamente, os personagens principais são a rainha e o primeiro-ministro, né, que na época era o Tony Blair. E aí tem uma cena, enfim, que está o Tony Blair na casa dele. E o Tony Blair ele está lavando a própria louça. Entendeu? O primeiro-ministro, isso se você botar hoje numa novela ou num filme brasileiro, as pessoas pensam, que isso? Imagina, o cara, uma figura poderosa, o cara tem muita grana, ele jamais vai lavar a própria louça, entendeu? Então a gente tem essa cultura que eu acho muito esquisita, dessa coisa de a empregada e o quarto da empregada, é tudo uma coisa. Eu acredito, ok, é um serviço, ok, uma diarista, não sei o quê, blá, 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 você não tem tempo de limpar as coisas, não sei o quê. Mas esse acordo, né, do patrão, a empregada doméstica, para mim é uma coisa muito nebulosa, assim, que eu nunca... Eu tenho dificuldade de digerir isso, de assimilar, eu acho meio esquisito mesmo.
Acho que a negação disso tem a ver com uma certa negação de conflito no espaço público, assim. Não sei, estou levando o papo assim, mas eu acho que no Brasil tem um negócio assim de confundir, uma frase que eu acho bacana, de confundir ética com etiqueta, assim. Não é legal tu ficar botando o dedo na ferida, daí tu falou num papo anterior hoje que pô, se o humor não agride ninguém, não toca nenhuma ferida, tá fazendo o quê, assim? Né? O Jaguar fala muito isso, né? O humor ele tem que ter uma pegada, ele tem que bater em alguém, ele tem que bater em alguém, entendeu? Principalmente o cartoon ou a charge, né? Que é aquele cartoon que tem um prazo de validade, né? Enfim, é sobre assuntos pontuais, né? Sobre o assunto do dia, da semana. Eu acho que um chargista que não bate em alguém, alguma figura pública, enfim, ele não está fazendo bem o trabalho dele, né? Ele está fazendo não existe, basicamente é isso, não existe charge a favor, não existe, realmente não. Mesmo um cara que você admira e aí ele virou uma pessoa de destaque, ele ganhou uma eleição. Você vai ter que bater naquela pessoa, porque ele deve explicações para a sociedade, ele tá num cargo público, ele tá com a cara exposta a tapas metafóricos, é claro. Mas ele é uma figura pública e tem que ser constantemente lembrada disso, né? Quero parabenizá-lo pelo seu bom humor, tanto nas palavras quanto nos quadrinhos. E aproveitando aquela deixa sua, um amigo meu do banco foi ao Banco Van Gogh e teve que cortar as orelhas, né, para poder entrar na porta giratória. A piada que eu estava bolando ali para te contar. Não deu certo que ninguém riu. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você falou sobre o desenho tosco, desenho feito à mão livre, à vontade, mas não é assim. É preciso ele ter feito uma plástica, para colocar no jornal como a Folha, como outros. Não é qualquer desenho. Eu queria te perguntar, existe uma escola para um cartunista assim, para fazer esse tipo de trabalho? É uma excelente pergunta, porque não existe uma escola e eu acredito que nunca vai existir, porque é uma coisa muito, muito, muito subjetiva isso, é difícil você colocar ordem e método num processo de criação de um cartoon, assim. Em termos de roteiro, você até pode, colocar certas regras, né, enfim. Mas em termos de desenho é muito subjetivo. Você eventualmente um desenho que é quase um boneco de pauzinho, ele é muito mais expressivo e muito mais, se presta muito mais à história do que um desenho super rebuscado, super, né, com sombras, com super detalhamento e tal. Então, eu acho que existem escolas de roteiro, existem escolas de desenho também, para a pessoa aprender a desenhar, aprender a usar, lidar com sei lá, aprender a usar aquarela, aprender a usar guache, aprender a usar pintar óleo, pastel seco, pastel, sei lá. Mas o cartoon, acho que o cartunista, ele vai aprendendo à medida que faz, né? Ele vai aprendendo com os próprios erros e, como você bem falou, desenho tosco, mas não é exatamente tosco. Não, você está certo, realmente não é um desenho rebuscado, mas existe ali um certo conjunto de códigos, né, que deixam ele não exatamente palatável, mas a palavra que eu sempre uso é truque. São uma série de truques, não no mau sentido, truque sujo, mas são uma série de truques que você, com o tempo, desenhando,
você desenvolve, né, coisas enfim, posicionar o personagem, ou como desenhar ele, ou como resolver uma expressão de raiva, ou de tédio, ou de esperança, né? Como resolver isso graficamente. Eu mesmo não conseguiria explicar como, né? Mas é tudo uma questão de truques e de prática. Você ficar desenhando e, obviamente, consumindo, né, desenho, assim, vendo muito vendo o trabalho de outros cartunistas, outros quadrinistas e tal. E eu meio que aprendi, não sei se dá para falar que eu aprendi, mas enfim, eu meio que sigo nesse aprendizado, assim, de consumir, ver caras diferentes do meu estilo porque essa questão do estilo basicamente você constrói coisas e aí depois você destrói, enfim, um papo chato, teórico, mas tentando resumir é mais ou menos isso. Você constrói coisas, estilos, jeitos, formas, e aí joga tudo aquilo no lixo, e aí com pedaços dessas coisas no lixo e de outras coisas que você viu, você junta outro estilo, forma outro estilo, derruba tudo isso, e enfim, é tudo uma questão de você ir digerindo coisas e processando informações e estilos de desenhar, mas é uma questão mais no meu caso, pelo menos, é de suor, assim, de ficar desenhando e lendo, assim, quadrinhos que eu gosto. Enfim, tem poucos eleitos assim que realmente tem aquela coisa do dom mesmo, que nascem sabendo, né? Sabe? Tipo um Laerte da vida, um cara que desenha qualquer coisa, você pede uma caravela, o cara lembra lá, tem uma memória fotográfica absurda e tem um talento também, desenha rapidamente lá